Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Vejo o erro nas pessoas e não olho os meus defeitos. Olá, hoje eu quero compartilhar com você a parábola intitulada O Pedreiro. Conta que Antônio era um funcionário dedicado que estava prestes a se aposentar. Ele foi um dos primeiros a trabalhar na maior construtora da região onde morava. O dono desta construtora, muito famosa, era um homem justo e bondoso e quis então fazer uma surpresa ao seu melhor funcionário. Ele chamou o seu Antônio em sua sala e lhe disse: Antônio, eu tenho uma missão muito especial para você. Eu quero que seja construída uma casa com muito capricho, usando o melhor material. E um detalhe, não se preocupe com o custo, que nada falte a esta casa, pois será um presente especial que quero dar a uma pessoa muito querida. E faço questão, seu Antônio, de lhe pagar a parte por essa construção, já que o senhor está se aposentando. Antônio ficou aborrecido e disse consigo mesmo: justo agora que eu ia me aposentar, seria obrigado a construir esta casa. E logo, uma casa tão especial que o próprio dono pediu para ser a melhor que eu já fiz. Muito irritado, começou a construir a casa, mas sem nenhum cuidado, usando até mesmo material de segunda. A raiva que ele estava do patrão era tão grande que em pouco tempo terminou a pior casa que já havia feito em toda a sua vida. Antônio então foi falar com o dono da construtora para receber o seu dinheiro e ficou surpreso quando foi convidado para, na próxima semana, entregar a chave ao novo proprietário daquela casa. Era um domingo e vários funcionários lá estavam quando Antônio chegou. Havia então um palanque montado e uma pequena multidão o aguardava. Convidado a subir no palanque ao lado do dono da construtora, Antônio ouviu as primeiras palavras que ele disse: Esta casa foi construída pelo meu melhor funcionário e com o melhor material já utilizado. Apesar de ter se aposentado na semana passada, mesmo assim, ele a construiu com todo amor, como sempre fez. Quando Antônio olhou para trás, viu que lá estavam sua esposa, filhos e netos. O dono da construtora prosseguiu dizendo: e como presente de aposentadoria, eu quero lhe dar a melhor casa já construída por você. Antônio recebe a chave e começa a chorar copiosamente. Agora pare para pensar. Quantas vezes com Deus e com os irmãos nós agimos da mesma maneira? Precisamos oferecer o melhor, precisamos fazer o nosso trabalho com excelência, como aqueles que trabalham para o Senhor, e que assim possamos nos libertar da posse dos frágeis valores deste mundo. Pense nisso. Renova-me, Senhor Jesus. Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 20. A palavra de Deus diz: pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Sabe, um certo dia, um pastor foi chamado para dirigir um culto fúnebre. E na mesma hora ele avaliou mentalmente as poucas roupas que possuía no seu guarda-roupa e concluiu que precisava providenciar um terno escuro, mais apropriado para a ocasião. Porém, e infelizmente, ele não tinha dinheiro para comprar e, por isso, decidiu procurar uma loja de roupas usadas, tipo brechó, para tentar achar ali algo apresentável. Foi um prazer inesperado encontrar um terno preto que era exatamente o seu número, aliás, em excelente estado e com um preço muito baixo. Sem demora, aquele pastor resolveu comprá-lo. Enquanto ele pagava, estava intrigado e acabou perguntando ao vendedor qual era o motivo da loja vender uma mercadoria tão boa por um preço tão razoável. O funcionário, muito sincero, porém totalmente sem graça, confessou que todos os ternos que eram vendidos ali vinham diretamente de uma agência funerária, que usava nos defuntos, desvestindo-os um pouco antes do sepultamento. Quando soube a verdade, aquele pastor hesitou se deveria ou não adquirir uma roupa que um morto já havia usado, mas também considerou que não havia chance sequer de alguém descobrir aquele seu pequeno segredo.
Esse último pensamento bastou para convencê-lo e ele acabou levando o terno. Quando a cerimônia fúnebre estava na metade, enquanto ele falava distraidamente, aquele pastor procurou enfiar a mão no bolso da calça. E depois de algumas tentativas frustradas, percebeu que o terno não tinha bolsos. Sabe, essa história contém uma lição prática e inestimável. Para onde eu e você iremos um dia, dinheiro, carteiras, bolsos e bens são inúteis. Mesmo a pessoa que consegue acumular uma enorme fortuna não encontrará nisso uma razão para viver. Quando a nossa vida estiver chegando no fim, ao olharmos para trás, não daremos tanto valor às terras que adquirimos, aos imóveis que compramos ou à poupança que acumulamos. Ao avaliar o nosso passado, o que nos deixará imensamente felizes e realizados será constatar que formamos uma família estável, unida e envolvida pelo amor de uns pelos outros. Isso nos dará a certeza de que a nossa vida realmente valeu a pena. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. João 8,31, a palavra de Deus diz: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Sabe, Jesus falou várias vezes sobre o que significa ser seu discípulo. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, conforme lemos, ele ressalta a importância de obedecer aos seus ensinamentos, ou seja, o valor de vivenciar a fé. Como pais cristãos, eu e você queremos que os nossos filhos também sejam discípulos de Cristo, não é verdade? Contudo, não podemos ensiná-los se nós não formos discípulos autênticos em primeiro lugar. Se quisermos que os nossos filhos amem a Deus, precisamos dar o exemplo amando ao Senhor acima de todas as coisas. Se quisermos que eles amem e respeitem as outras pessoas, devemos fazer o mesmo. Nossa responsabilidade é viver a palavra de Deus diante das diferentes situações que a vida apresenta, para que os nossos filhos, olhando para nós, possam assimilar os princípios cristãos. Lembre-se, você é referência para os seus filhos. Ser um discípulo de Jesus não se resume apenas a seguir regras ou leis, mas também em praticar o perdão e crer nas suas promessas no dia a dia. Os filhos aprendem a ser humildes e a pedir perdão e também a perdoar quando observam essas atitudes em seus pais. Você é um discípulo de Cristo? Alimente a sua fé com a palavra de Deus. Procure viver conforme os ensinamentos de Jesus. Aceite corajosamente o desafio de ser um modelo de vida cristã para os seus filhos e ajude-os a enfrentar e a vencer as tentações e provações, armando-os com as promessas específicas que a Bíblia apresenta para mim e para você. Creia nesta palavra. Você diz que não tem jeito não, mas Deus te diz que tudo é possível. Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 31. A palavra de Deus diz: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e colocará o nome dele de Jesus, e este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria olhou para o anjo e disse: como se fará isso se eu ainda sou virgem? Sabe, é interessante, uma das realidades do ser humano é tentar sonhar. Desde pequeninos, somos estimulados pelos nossos pais com perguntas do tipo: o que você vai ser quando crescer? E todos nós aprendemos a responder essas perguntas segundo o que está ao alcance dos nossos olhos. Durante a infância, com certeza, todos nós ouvimos as mesmas perguntas. O que você vai ser quando crescer? Certamente já respondemos a esse questionamento de diversas formas. As nossas respostas talvez tenham amadurecido conforme vamos crescendo. Porém, elas nunca saíram do nosso campo de visão. Ou seja, as nossas respostas permanecerão dentro das nossas limitações humanas, daquilo que conhecíamos ou daquilo que sabíamos. Sabe, certa vez, um jovem garoto chamado José passeava com sua mãe perto de casa. Nesse dia, os dois encontraram uma amiga da vizinhança que também caminhava com seu filho Mateus.
Em meio à conversa, a mãe de José disse ao seu filho: "Querido, fale para eles o que você sonha em ser quando crescer." O pequeno José logo respondeu empolgado: "O meu sonho é ser carteiro." O garotinho sonhava em trabalhar naquela empresa porque era fascinado pelo uniforme colorido usado pelo carteiro que fazia as entregas em sua casa. Ele achava aquilo demais. Ele pensava que se um dia usasse uma roupa como aquela, ele seria muito feliz. Vale dizer que não existe absolutamente nenhum demérito em ser carteiro ou trabalhar em qualquer outra coisa semelhante. É óbvio que não. Mas essa história simples permite entender facilmente que os nossos sonhos são limitados àquilo que conhecemos ou àquilo que enxergamos. Nesse sentido, o tempo foi passando e aquele menino viu um grupo de bombeiros. Daí em diante, passou a sonhar em ser bombeiro. Depois queria ser jogador de futebol ou piloto de avião. E assim as coisas foram mudando. E no final de tudo, o jovem José acabou vivendo algo que ele nunca havia sonhado e se tornou um grande homem de negócios. Em meio à sua trajetória de vida, um episódio específico provou para José que os sonhos podem ser limitados à nossa realidade. Esse episódio ocorreu quando ele reencontrou seu colega de infância, Mateus, e descobriu que ele ainda morava no mesmo lugar e, infelizmente, não tinha conquistado muita coisa em sua vida. Mateus trabalhava duro, acordava às 3 da manhã e trabalhava pesado ao longo de todo o dia. Foi aí então que José perguntou a ele o seguinte: "Mateus, meu amigo, você sabia que pode viver algo diferente? Você pode sonhar com algo diferente do que você vive hoje? Você é muito novo e tem um futuro brilhante pela frente." José pensou que talvez poderia dar um caminho para que seu amigo pudesse viver o seu sonho. Foi então que perguntou a ele qual era o seu maior sonho. O jovem então respondeu: "O meu sonho é ser carteiro. Trabalhar com aquele uniforme é o que me deixaria feliz." Com isso entendemos como a realidade do ser humano costuma funcionar. Ele tende a se limitar apenas ao que enxerga. E é por isso que quando Deus nos apresenta a sua realidade para a nossa vida, o nosso primeiro impacto é dizer: não, isso não combina comigo, é incompatível. Quando o anjo Gabriel visitou Maria, ela ainda era apenas uma garota como qualquer outra na Palestina e não tinha nenhuma visão de algo bom para o seu futuro. Sabe-se que naquela época as mulheres eram segregadas e não tinham o mesmo valor. Mas apesar disso, um anjo visita Maria dizendo que ela terá um filho e que esse filho seria o rei, que tomaria o reino de Jacó e que estava prometido a um futuro extraordinário. Isso é algo que aparentemente não combina com a realidade de Maria e por esse motivo a primeira resposta dela para o anjo é algo que nós sempre dizemos ao Senhor quando algo maravilhoso vem sobre nós: Deus, isso não tem nada a ver comigo. Deus, eu sou muito pequeno. Deus, isso não é possível. Lembre-se, a mesma coisa acontece quando Deus diz que Jeremias profetizaria para a nação. Ao ouvir essa palavra do Senhor, Jeremias diz: Senhor, mas eu ainda sou uma criança. E essa é a realidade que nós sempre apresentamos para o Senhor. Sempre que Deus nos apresenta uma realidade que é incompatível, nós respondemos apresentando a nossa realidade. Uma realidade racional, limitada, humana e pequena. No entanto, é extremamente importante entendermos que os projetos de Deus para nós, em um primeiro momento, aparentemente não combinam conosco. Se um projeto vem de Deus, ele nunca vai combinar comigo e com você. Isso parece estranho, mas entenda por quê. Se os planos de Deus combinassem com a gente, seriam planos fracos, seriam planos com problemas, cheios de debilidades e limitações. Portanto, tudo aquilo que realmente Deus quer planejar para mim e para você, na verdade, combina com Ele e não conosco. E é por isso que, diante dos planos de Deus, nós sempre vamos nos sentir insuficientes, incompatíveis e incapazes. E ao visitar Maria, o anjo não trouxe uma mensagem qualquer. Não foi algo banal. Pelo contrário, ele diz que Maria teria o nosso Salvador. E o mais extraordinário de tudo isso é que antes de ser o nosso Salvador, Jesus foi a promessa de Deus para a vida de alguém. Antes de nos salvar, Jesus salvou a realidade de alguém comum. Antes mesmo de ter mudado a nossa história, o Senhor Jesus mudou a história de uma mulher chamada Maria. Maria é digna do nosso respeito porque ela ouviu uma palavra que até então nunca tinha aparecido na Bíblia. Quando o anjo Gabriel chega em sua casa, ele diz para Maria: Salve, agraciada. Ele olha para ela e diz: Digna de graça,
A primeira pessoa que conheceu a graça de Jesus foi Maria. E nós só conhecemos a graça porque através dela Jesus foi gerado e nela foi cumprido aquilo que eu e você vivemos hoje. Antes de qualquer coisa, Jesus foi promessa de Deus para a vida de alguém. É algo que parece muito absurdo e ao mesmo tempo incrível para ser compreendido. Você consegue imaginar o que se passa na cabeça de Maria ao ouvir essa promessa? Mas o que pensará José? E a sociedade? Como tudo isso poderia acontecer? Nesse momento, ela pensa nas impossibilidades daquela promessa se realizar. E quando ela apresenta a impossibilidade, o anjo relembra Maria da história de Isabel. Isabel era estéril, mas já estava no 6º mês de gestação. O anjo diz a Maria: viu só? Para Deus, nada será impossível. Quando a palavra diz que nada será impossível, entendemos que há um tempo de acompanhamento do Senhor. Isso nos mostra que Deus faz planos para nós e Ele nos acompanha nesse processo de viver o que Ele planejou para mim e para você. Pois para Ele, nada é impossível. Ainda que durante o caminho surjam obstáculos, precisamos lembrar que para Deus nada é impossível. Seja qual for o obstáculo, uma palavra, alguém, não importa. Lembre-se, para Deus nada é impossível. O Senhor age para que a sua promessa se cumpra. Essa é uma das realidades mais profundas da Bíblia, e ela pode ser reconhecida quando Davi entra no campo de batalha contra Golias. Naquele momento, se Golias soubesse dessa realidade, ele nunca teria entrado no campo de batalha contra Davi. Isso se explica, pois quando Davi foi ungido por Samuel na casa de Jessé, houve uma palavra liberada sobre Davi. Daquele dia em diante, Davi não era mais um pastor. O jovem Davi seria o futuro rei de Israel. Portanto, quando Davi entra no campo de batalha, Golias enxerga apenas um menino. Porém, ele estava enfrentando o futuro rei de Israel. Ele não lutou contra o menino Davi. Ele lutou contra a palavra de Deus lançada sobre a vida de Davi. Por isso, Golias jamais mataria Davi, porque Deus cumpriria sua palavra. Antes de qualquer coisa, ele se tornaria o rei de Israel. Portanto, você que ouve a palavra neste tempo, eu quero que você entenda que o projeto de Deus pode até parecer ser incompatível com a minha e com a sua vida. Mas tenha certeza, se foi Ele quem planejou, vai acontecer. Pense nisso. Vamos orar? Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo. Feche os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio que temos de falar com um Deus tão grande e tão poderoso como o Senhor. Pai, como é bom saber que temos um Deus amoroso, pronto a nos ouvir, um Deus poderoso, pronto a atender, Pai, o nosso clamor, e um Deus, Pai, que é capaz de transformar toda uma história, Pai, a favor de nós. Pai, somos tão gratos a Ti por esta bondade. Pai, somos gratos ao Senhor pela Tua benignidade. Pai, nós Te adoramos na beleza da Tua formosura, na grandeza da Tua santidade, Pai. Senhor, a minha oração hoje é para os corações cansados e aflitos e sobrecarregados. Pai, assim como diz a Tua palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28, venha a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas cargas pesadas, e eu lhes darei descanso. Pai, em nome de Jesus, a minha oração hoje é para que o Senhor venha trazer descanso a esses corações aflitos, a esses corações, Pai, que têm estado diante do Senhor, clamando, pedindo, Pai, pela Tua intervenção. Pai, eu quero orar neste tempo pelos desempregados. Peço, Senhor, humildemente que o Senhor abra uma oportunidade de emprego para este homem, Pai, para esta mulher que tem buscado, que tem pedido, que tem chorado, que tem clamado na Tua presença, Pai, por esta oportunidade. Pai, entendemos que o Senhor é o Deus da provisão. Pai, nós cremos que nada há de faltar a este irmão, a esta irmã. Pai, mas nós pedimos agora que o Senhor abra essa porta, esta oportunidade, Pai, que o Teu favor seja sobre essas vidas, Pai, para que eles possam se reencontrar no mercado de trabalho
Em nome de Jesus, Pai, eu declaro uma porta aberta para esta vida, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Deus Todo-Poderoso, eu quero colocar diante do Teu altar vidas que estão cansadas, Pai, de brigas, Senhor, em relacionamentos matrimoniais, cônjuges, Pai, esposas com maridos, maridos com esposas, vidas que estão cansadas, vidas que estão dispostas a desistir de tudo, vidas que estão pensando na separação, no divórcio. Eu quero declarar agora, Pai, que o Teu bálsamo santo seja sobre essas vidas. Traga, Pai, a paz neste coração, traga o descanso neste coração e nesta mente, traga o alívio que só a Tua presença pode apresentar, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, esse é o desejo do meu coração, Pai, que essas vidas sejam restauradas, que a Tua graça, o Teu favor, Pai, sejam sobre eles e que eles possam ter os seus relacionamentos restaurados para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Oh Senhor, eu quero colocar também diante do Teu altar vidas de pais e filhos, Pai, que não têm conversado, pais e filhos que têm tido um relacionamento conturbado, difícil. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por esta família agora, quero colocar diante do Teu altar que haja perdão, Pai, que haja o perdão, a reconciliação e que o Teu amor, Pai, inunde esses lares. Pai, que este filho, esta filha volte a conversar com seu pai, com sua mãe. Deus, que tenha um relacionamento abençoado, Pai, que tenham mesmo um relacionamento de amor, de afeto, vindo do céu, Pai. Nós sabemos que tudo, Pai, que pode parecer impossível aos olhos humanos, Papai, para o Senhor não é. Pai, então agora quebra toda a cadeia de maldição sobre esta família, sobre esta casa, Pai, que tem enfrentado essa falta de relacionamento entre pais e filhos, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir ainda também por vidas, Pai, que têm enfrentado situações jurídicas, causas na justiça, têm aguardado, Pai, pedindo mesmo a Tua provisão. Deus, que o Teu poder esteja sobre essas vidas, abençoa, Senhor, para que essas causas sejam mesmo resolvidas, Pai, porque nós entendemos que o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso advogado, o Senhor é o Deus de todas as coisas, Pai. Coloca paz nesses corações que têm que esperar o tempo dos homens na terra, Pai, mas que neste tempo, Senhor, este tempo que já produziu mesmo esse cansaço, esse desânimo nesses corações, seja mesmo agora, Pai, dissipado pela presença do Teu amor e a Tua paz que excede todo o entendimento humano. Esta é a minha oração nesta manhã. Pai, eu quero mais uma vez trazer aqui pelos meus lábios a Tua palavra que diz: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, que sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Palavras do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 11, dos versos 28 ao 30. Pai, que nós possamos ter esta certeza no nosso coração. Pai, que nós possamos mesmo lançar toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, Pai, todo o nosso cansaço aos pés do Senhor Jesus, porque esta é a Tua vontade, Senhor. Vinde a mim os sobrecarregados. Pai, hoje nós nos apresentamos como sobrecarregados, como cansados, mas queremos mesmo ter o alívio que só mesmo o Senhor pode nos proporcionar. Por isso nós tomamos posse agora e declaramos que estamos restaurados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade e pelo Teu amor. Pai, como é gostoso relembrar experiências de homens e mulheres que viveram experiências extraordinárias com o Senhor, Pai, e que foram vitoriosas, e que foram vitoriosos, e que obtiveram sucesso, porque os Teus planos, Pai, não podem frustrar. Porque os Teus planos, Pai, se cumprirão cada um a seu tempo. Pai, que o nosso coração e a nossa mente estejam alinhados, entendendo esta palavra, e que nós possamos ser ousados ao receber do Senhor, Pai, uma promessa, e ao receber do Senhor os planos que tem para as nossas vidas. Coloca mesmo, amado Espírito Santo, no coração de cada irmão e cada irmã que ouve a palavra neste tempo, coloca mesmo a ousadia de receber com alegria e com fé as promessas do Senhor. Pai, que nós possamos refletir realmente a vida de Jesus, Pai, que os nossos filhos, ao olharem para nós, tenham mesmo como referência o Senhor Jesus, que possamos ser pais amorosos, que possamos ser pais perdoadores e, acima de tudo, que possamos ser humildes e pedir perdão diante das nossas falhas.
Pai, em nome de Jesus, que nos nossos atos, que nas nossas ações, o Senhor Jesus seja glorificado, não só, Pai, dentro da nossa casa, mas em qualquer lugar que estejamos, que a Tua glória, Pai, possa refletir em nós. Nós oramos, Pai, pedindo mesmo pelas famílias, pedindo, Pai, para que esses pais e essas mães que recebem esta palavra neste tempo, Pai, possam estar mesmo convencidos e convencidas, Pai, de que são discípulos do Senhor e que, portanto, viverão segundo os Teus propósitos e certamente os seus filhos, Pai, também seguirão os Teus caminhos. Deus, que possamos entender o real sentido da vida. Que possamos, Pai, assim como o nosso Salvador Jesus Cristo, viver nesta terra, valorizando, Pai, aquilo que realmente importa, aquilo que é eterno, e se preocupando, Pai, com aquilo que trará realmente paz, alegria, esperança e salvação ao nosso coração. Pai, que nós possamos deixar de lado os nossos acúmulos, os nossos desejos de ter, de ser, de adquirir, que na maioria das vezes, Pai, nos levam à ruína. Deus, em nome de Jesus, que esta palavra possa penetrar no nosso coração e produzir os frutos necessários para a transformação do nosso caráter, Pai. Pai, obrigado por esta parábola que traz uma lição tão profunda, onde nós entendemos, Pai, que devemos fazer tudo com amor. Pai, precisamos fazer como quem faz para o Senhor, que possamos fazer com excelência, com alegria e com amor, Pai. Ó Deus, que nós possamos estar sempre dispostos a dar o melhor de nós para o nosso semelhante. Pai, é o exemplo que o Teu Filho amado Jesus nos deu, que possamos ser parecidos com Ele. Esse é o desejo do nosso coração a partir desta parábola e pedimos ao Teu amado Espírito Santo que nos capacite, que nos dê direção, que nos traga mesmo os frutos desta palavra. Nós oramos agradecidos, Senhor, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante, vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel e no nosso parceiro Palavra do Pai. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado. Deus te abençoe.